Vamos iniciar então a nossa oração. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Não nos cansemos de invocar o Espírito Santo de Deus e de abrir o nosso coração para que ele realmente entre dentro de nós. Não precisamos chamá-lo para ele entrar, basta que nós abramos o nosso coração, que ele já vem para se instalar dentro de nós, porque esta foi a promessa dele. A promessa de morar em nosso coração, de morar conosco, de estar conosco todos os nossos dias, para que a nossa vida seja iluminada, seja cheia de sabedoria, porque o Espírito Santo é de inteligência, é de compreensão, o Espírito Santo é de entendimento e de sabedoria. Coloquemos o nosso coração aberto à disposição do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos a luz necessária para passar pela vida pelos melhores caminhos, pelos caminhos mais altos, passarmos pela vida com a maior sabedoria, para vivermos uma vida de vitória em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Invoquemos agora o Senhor Jesus, dizendo todos juntos: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos aqui, reunidos agora no Teu nome. Nós te pedimos, cumpre a Tua promessa e vem estar conosco em nome do Senhor Jesus. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora ao nosso lado e aproveitemos esses instantes em que Ele está do nosso lado, bem próximo de nós, para nós confessarmos a Ele os nossos pecados, os nossos erros, erros por pensamentos, erros por palavras, erro por obras, erro por omissão, os nossos erros, as nossas transgressões, os nossos pecados. Confessemos ao Senhor Jesus agora tudo quanto fizemos de errado em nossa vida. Ele está próximo de nós, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o que nós fizemos de errado, mas Ele quer ver a nossa humildade, quer ver a nossa obediência, quer ver até onde nós confiamos no perdão dEle. Confessemos então ao Senhor Jesus todos os nossos erros. Não existe nenhum homem que não seja pecador, não existe nenhuma mulher que não seja pecadora. Todos estamos cheios de pecado. E o único jeito que temos é de nos arrepender desses pecados e pedir perdão ao Senhor Jesus. Confessemos a Ele, então, todos os nossos erros, tudo aquilo que fizemos de errado. E uma vez que confessemos, digamos todos: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Te pedimos, Senhor, que venha estar conosco com o teu coração piedoso, com o teu amor. E aproveitemos o ensejo para dizer: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor e Salvador, e te adoramos como nosso Deus, como Filho de Deus vivo, e te recebemos, Senhor, para a nossa salvação. Amém. Vamos iniciar a nossa meditação de hoje, voltando a um assunto que nós temos falado nas últimas reuniões, que é sobre a ousadia da fé, o atrevimento na fé. Nós temos de ter atrevimento em nossa fé, nós temos de ter ousadia em nossa fé. E nós demos um exemplo na nossa última palestra a respeito de Davi, aquele menino que foi eleito rei, foi ungido rei, foi consagrado rei. E nós dizemos que ele, possivelmente, se fôssemos nós iríamos dizer assim: eu, rei? Que isso? Onde se viu uma coisa dessa? Chegar numa casa onde havia 8 irmãos, ele era um caçulinha, ele não tinha altura, ele não tinha tamanho, ele não tinha nada extraordinário, e Samuel espera que ele venha do campo, de que ninguém vai jantar aqui nessa casa enquanto esse menino não vier, para nós ungirmos a ele rei. Quando ele chega, o que Deus diz a Samuel: este é ele. Essa expressão, este é ele, nós tínhamos de pedir a Deus que falasse a nosso respeito. E Deus está falando. Não pense você que Deus só falou isso para Davi, não. Deus está olhando para cada um de nós e está dizendo: meu filho, você é ele. Você é aquele que eu quero. Você é aquele que eu quero transformar. Você é aquele que eu quero levá-lo a rei. E nós dissemos que nós temos de acreditar na palavra de Deus quando Ele diz que vai fazer de cada um de nós reino de sacerdotes, um povo escolhido, um povo exclusivo de Deus. Isso nós temos de crer. E o mal da falta de fé nossa é nós não crermos nisso.
Davi, na mesma hora que foi ungido, está escrito na Escritura Sagrada, o Espírito Santo de Deus se apossou dele e ele acreditou. Quando ele chegou diante de Golias, não era um menino comum que estava chegando ali, não. Não era um moleque comum que estava chegando, não. Era um moleque que cria que ele era rei. Por isso é que ele teve aquela coragem. Por isso que ele teve aquela fé atrevida. Enquanto nós não tivermos essa convicção de que nós somos um povo escolhido, um povo eleito, nós somos eleitos por Deus, Deus nos aponta, você é ele, Francisco, você é ele, Maria, você é ele, Isabel, você é ele. Quando nós acreditamos nisso, nós assumimos a nossa posição de rei, de nação santa, de povo exclusivo de Deus, nós assumimos essa posição e aí nós vamos crer na obra que Deus tem na nossa vida. O que é que o demônio faz para cada um de nós? O demônio nos destrói. Primeiro dizendo que nós não somos nada. Todos nós temos essa coisa, mas quem sou eu? E quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, como por exemplo esse menino lá que bateu-se com um carro de 2,5 milhões, o pai tem uma fortuna de 60 bilhões, né? Aí a gente diz, mas quem sou eu? Quem sou eu? Não tenho 600 reais, não tenho 60 reais. Então o demônio põe na sua cabeça, você está vendo, seu tonto? Você não é nada, você não é ninguém, você é um porqueira. O demônio põe isso na nossa cabeça e nós acreditamos. Porque nós não cremos na palavra de Deus com ousadia. Davi creu. Vocês imaginem um pastorzinho ruivo, contrário aos judeus que são morenos, cabelo preto, ele era ruivo. O judeu é firme de traços, ele era um menino bonito. Quer dizer, vejam, ele tinha toda a razão para dizer, mas eu não. Gente, eu não. Mas ele acreditou naquilo. Ele foi ungido e a partir dali ele disse, eu sou rei. E como rei ele enfrentou Golias. Saul não teve coragem de enfrentar. Saul, rei, grandalhão, não teve coragem de enfrentar. Saul com armadura não teve coragem de enfrentar. Mas ele disse, eu sou rei e eu vou enfrentar. E eu vou destruir esse homem. E eu vou colocá-lo no chão. E eu vou cortar a cabeça dele. E a arma que ele teve foi apenas 5 pedrinhas que ele pegou no riacho. Isso chama-se fé atrevida. Deus quer atrevimento da nossa parte. Deus quer ousadia da nossa parte. Vamos ver um outro exemplo hoje. O exemplo de Noé. Noé, quando Deus resolveu acabar com o mundo, Noé nem filhos tinha. Nem filhos tinha. E Deus se aborreceu com o mundo. E Deus disse assim, olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Porque naquela época, os homens tinham se perdido. Os homens tinham se perdido, todos os homens e mulheres da época tinham se perdido completamente. E Deus disse, daqui para frente, os dias desses homens que estão aí serão de 120 anos apenas. Nessa hora, ele chama Noé. Por que ele chama Noé? Olha o que diz aqui a Escritura Sagrada. Porque Noé achou graça diante do Senhor. Olha, nós temos de achar graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. O que quer dizer? Noé pegou a graça que saiu de Deus, de graça, graça de graça. E de graça em graça que nós temos de viver. E quando Noé pegou esta graça, olha o que está escrito aqui. A história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A diferença de Noé e a nossa é que Noé andava com Deus. E nós lembramos de Deus de quando em vez. Lembramos em Deus de vez em quando. Lembrando em Deus nos enterros, nas mortes, nas doenças, na hora que nós estamos aflitos por dinheiro, aí nós lembramos de Deus, aí nós corremos para Deus. Mas fora disso, ninguém mais se lembra de Deus. Mas Noé andava com Deus. Esse é o termo que nós temos de colocar na nossa vida. Nós temos de andar com Deus atrevidamente. O que fez Moisés quando Deus disse, não caminho mais com vocês, vou mandar um anjo no meu lugar? Noé disse, para lá, se o senhor não vier conosco, nós não arredamos o pé daqui. Veja o atrevimento, veja a ousadia de Moisés, a ponto de Deus dizer, tá bom, então eu vou com vocês. Quer dizer, Deus se aborrece com a nossa conduta, Deus se aborrece com o nosso pecado, Deus se aborrece com o nosso erro, Deus se aborrece com as coisas más que nós fazemos.
Mas ele é magnânimo, ele é maravilhoso, porque no momento que a gente se arrepende, que a gente pede perdão, na mesma hora ele abre o seu sorriso, o seu coração e vem ficar conosco. O que nós temos de fazer inteligentemente, para isso que está a Escritura, para isso que existe essa palavra aqui, para a gente ler e aprender. Noé andava com Deus, por isso ele foi livrado da morte do dilúvio, porque ele andava com Deus, porque ele achou graça diante de Deus, ele andava com Deus. Nós temos de colocar na nossa vida isso, vamos andar com Deus, de dia e de noite, em todas as horas, quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vida, vamos andar com Deus. E aí Deus resolveu destruir o mundo. Olha aqui, e a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Será que é novidade isso? Será que isso é só daquela época? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Hoje, a terra está corrompida na nossa cara, na nossa vista. O que nós estamos vendo aí é uma corrupção tremenda, de todo o jeito, de toda forma, de toda característica, de toda qualidade. É corrupção em todos os níveis, corrupção de todas as formas. A moral caiu no chão, não existe mais nada disso. E hoje se leva à glória, coisa que é abominável diante de Deus. Hoje o povo judeu, que é o povo eleito de Deus, tem a disfarçatez, tem o descaramento de dizer que a lei de Deus está retrógrada, está atrasada. Então é um avanço eles admitirem o homossexualismo no seu meio, e mais, o homossexualismo no rabinato. O rabinato, que é uma coisa instituída por Moisés antigamente, e é uma coisa sagrada, e eles permitem agora que o rabinato seja eivado do homossexualismo. Vejam a corrupção que reina nesta terra. Hoje, antigamente era a mesma coisa. E viu Deus que a terra estava toda corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então diz Deus a Noé: Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha, nós vamos ser vítimas de uma destruição da terra daqui a um pouco. Ninguém sabe quando vai ser, ninguém sabe que hora que vai ser, e todo mundo fica torcendo para não ser logo, para dar tempo de se converter, para dar tempo ainda de gozar as delícias da terra. Mas esta corrupção que tem aqui hoje, da qual de alguma forma nós fazemos parte, ou sendo corrompidos, ou pactuando com a corrupção, porque hoje a situação está assim: ou eu sou corrompido também, ou eu vivo na corrupção moral, indecente, ou eu vivo nela, ou eu pactuo com ela. O que nós vamos fazer? A situação está desse jeito mesmo, o mundo está assim, a droga está aí. O que nós vamos fazer com o drogado? O que nós vamos fazer com o bêbado? O que nós vamos fazer com os imorais? O que nós vamos fazer com os homossexuais? O que nós vamos fazer com ele? Todo mundo é assim, por que nós vamos nos incomodar com isso? Veja bem, a punição é para aqueles que compactuam, para aqueles que concordam, para aqueles que de alguma forma concordam com a corrupção. Também está na corrupção. E serão destruídos, porque está escrito aqui: Deus vai destruir a corrupção deste mundo. Está escrito aqui. E está escrito aqui, vai acontecer. E ele fala assim para Noé: constrói uma arca, e ele dá todas as medidas da arca, ele dá todo o tamanho da arca. E Noé começa a construção. Agora, onde é que está a fé ousada, a fé atrevida de Moisés? Quando Deus falou isso para Moisés, ele disse: Moisés, é daqui a 120 anos. Moisés então poderia ter dito: não, então tem tempo. Então tem tempo, daqui a 120 anos. Ele mesmo podia ir para a imoralidade. Ué, mas se é só daqui a 120 anos, eu vou para a desgraça total, eu vou me arrebentar. Enquanto isso, não, mas Noé começou a fazer a arca imediatamente. Agora vejam bem, o atrevimento de Noé. Começar a fazer uma arca num lugar seco, que não tinha rio, que não tinha mar, que não tinha chuva, que não tinha nada disso. Ele começou a fazer uma arca. Agora vocês imaginam esse homem, 120 anos, sofrendo a gozação de todo mundo. E Noé, como é que vai aí a sua canoa? Como é que vai indo aí o seu negócio aí? Não, Deus mandou fazer, estou fazendo.
passa o outro gaiato. E não é o que você está esperando. O mundo vai acabar? É isso. Quer dizer, gozação. Eu imagino a gozação que Noé sofria durante 120 anos construindo aquela arca. E mais, provavelmente sozinho. Porque ele não tinha ninguém para ajudá-lo, porque ninguém acreditava naquele projeto que ele estava fazendo. Aí que vem a fé de Noé. A fé atrevida. Ele diz, Deus me falou, vai ser cumprido e eu vou fazer. Custe o que custar. Não interessa o que o mundo está fazendo. Não interessa o que o mundo está falando. Eu sou tido como um quadrado, eu sou tido como um obtuso, eu sou tido como um antigo, um decrépito, porque combato o homossexualismo. Combato e as pessoas dizem, mas por que o senhor está fazendo isso? Isso aí é comum, isso agora não tem mais jeito, isso todo mundo é assim, todo mundo não, eu não sou. E não quero que ninguém seja. Então, a verdade é esta. Nós temos de ter uma fé atrevida na palavra de Deus. Temos de ter uma fé ousada na palavra de Deus. E é só com atrevimento que nós vamos conseguir fazer a nossa fé funcionar. Fé que está dentro de nós e que não é colocada fora, não vale de nada. Não vale de nada. Eu creio que essa doença aqui, Jesus pode me tirar. Mas se eu não falo, se eu não busco, se eu não ajo, o que adianta eu acreditar nisso? Mas em vez de eu buscar Jesus, eu vou na farmácia, eu vou no médico, eu vou no hospital. Quer dizer, a fé não tem atrevimento. Ele até acredita. Se perguntar para ele, né? Eu fiz uma prédica domingo, do Dia das Mães, na minha casa, e uma pessoa que estava lá disse, o que você falou é verdade. Mas catou um saco de remédio e falou, mas eu ainda não vou sair disso aqui não. Quer dizer, que fé é essa? Não tem atrevimento. Escutou a palavra de Deus, escutou a fé atrevida que eu preguei, acreditou na fé atrevida que tem de ter, mas o um sacão desse tamanho de remédio, juntou e disse, mas eu ainda não largo disso aqui. Então, enquanto não tiver atrevimento para pegar aquele troço e jogar fora, não vai se curar. Eu sempre digo com muita humildade até, eu não curo a minha vista porque eu não tenho a fé atrevida para curá-la. Já várias vezes eu tirei esse óculos, fui até no 8º andar e digo, vou jogar essa porcaria fora e vou virar para trás e estou olhando. Em nome de Jesus. Aí o cão fala no meu ouvido, joga, seu tonto. O trabalho que você vai ter é só descer a escada sem ver bem, ainda com risco de cair dela, e catar os cacos lá e amanhã cedo correr lá e buscar um outro óculos na ótica. Enquanto eu não tiver atrevimento, enquanto eu não acreditar de verdade que eu não preciso disso, eu não vou ter a cura da minha vista. Então a fé tem de ser fé atrevida, fé ousada. Eu tenho de crer. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece que não tem jeito, aquilo que parece que não tem solução. Deus tem a solução para tudo. E Noé ficou 120 anos fazendo aquela arca. E nós sabemos que as únicas pessoas que foram na arca foi Noé, a esposa, 2, 3 filhos e 3 noras. Portanto, 8 pessoas que conseguiram se salvar no dilúvio. Mas aqui na Escritura Sagrada, nós temos, digamos assim, um festejamento desta fé de Noé. É no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído, ele foi instruído por Deus. Aí você diz, mas assim é fácil. Assim é fácil. Se Deus viesse falar para mim, se Deus viesse conversar comigo, eu ia obedecer. Ora, meus irmãos, quando Noé ouviu Deus, não havia este livro. Hoje Deus disse assim, em vez de eu aparecer para cada um, eu vou escrever a minha lei, eu vou escrever aquilo que eu quero, eu vou escrever, e vocês vão ler por escrito aquilo que eu quero, a minha palavra. Então, a primeira intrepidez que nós temos de ter, a primeira ousadia que nós temos de ter, é crer que isto aqui é a palavra de Deus. Crer que isto aqui é a vontade de Deus. Crer que isto aqui é a lei de Deus. Crer que aqui Deus colocou a sua vontade. Eu pergunto para as mães que estão aqui, quantas vezes elas foram falar com a filha, e a filha deu de ombro assim e virou as costas? E o que vocês quiseram fazer com a filha? Não teve vontade de pegar um chinelo,
Quanta mãe, quando a filha virou as costas fazendo assim com o ombro, a mãe tirou o sapato e pá, uma sapatada nas costas da filha? Hã? Não foi isso? Não é assim? Quanto pai que está me ouvindo agora foi falar com o filho e o filho debochou dele, ah, pai, para com isso, isso é conversa mole para mãe dormir. E o pai bravo, nervoso e tudo mais. E vocês esperam o que de Deus? Que Deus falando a cada um de nós viremos as costas e não escutemos e não demos valor à palavra dele? Vamos fazer uma outra objeção. Vocês escrevem uma carta para um filho ou para uma filha que está distante, escreve a carta para a filha, vai no correio, sela, guarda e manda a carta. Passado um mês, você recebeu minha carta? Recebi. Você leu minha carta? Ainda não tive tempo. Que palavrão que vocês vão falar no telefone para esse filho, para essa filha que sequer leu a sua carta. E aqui tem uma carta de Deus, gente. Aqui tem uma carta que Deus instruiu a todo esse povo, ensinou a todo esse povo, e Deus nos mandou ler, mandou essa carta para nós. E ainda, quantos são aqueles que não leram? Quantos são aqueles que se dispuseram a sequer rasgar o envelope para poder ler essa carta que Deus nos enviou? Aí como é que quer ter fé? Como é que quer acreditar se não sabe qual é a palavra de Deus? Se não sabe qual é a vontade de Deus? Como é que pode viver assim, com as costas viradas para Deus? Lembram-se que Noé andava com Deus. Noé ouvia a palavra de Deus diretamente de Deus. E qual é a diferença de Noé andar com Deus e nós andarmos com Deus através da Escritura Sagrada? Por que nós não pegamos essa Escritura e não colocamos dentro da nossa cabeça? Ontem uma pessoa que estava aqui conosco disse, ai, que sono. Falei, foi dormir tarde, né? É, pior que foi. Depois de ouvir todas as novelas, né? É, depois de ouvir todas as novelas. Pois é, depois de ouvir porcaria, depois de ouvir porqueira, depois de ouvir coisa ruim, perdeu o sono, perdeu a tranquilidade, viu violência, viu imoralidade, viu coisa que não devia ver, mas não teve coragem de abrir a palavra de Deus para ler aquelas 2 horas que ficou de frente de um televisor imundo, sujo, levando para o mal. Este pensamento, gente, que eu estou dizendo a vocês, não é o pensamento de um retrógrado, não. Não é de um obtuso, de um quadrado, de um velho caquético, não. É o pensamento de uma pessoa que conheceu a lei de Deus, ainda depois de velho, com 62 anos, e estou aqui me batendo para que o povo conheça também. Porque eu vi que Noé andava com Deus e ele teve a salvação. Por que que eu também não vou andar para ter a minha salvação? E por que será que eu andando com Deus eu vou ser derrotado? Nunca, nunca, nunca. Não é possível que eu andando com Deus eu tenha a derrota. A derrota é para aqueles que estão longe de Deus, para aqueles que não estão com Deus. E não acreditem nesta conversa de que Deus prova com doença, com dor, com enfermidade, com pobreza, com miséria os seus filhos. De jeito nenhum. Pai nenhum vai provar com doença, com enfermidade, com dor. Pai nenhum. Ainda mais o nosso Pai Celestial, que é só amor. Ele não vai provar ninguém com isto. A doença, a enfermidade, a pobreza, a miséria, a desgraça é mão do cão. É mão do demônio. Não é mão de Deus. Não é mão de Deus. Mas olha que coisa bonita que está escrito aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus existe, muito pouca gente deixa de acreditar. Todo mundo acredita em Deus. Inclusive o cão, o Satanás, o demônio, que sabe que Deus existe. Saber que Deus existe não é vantagem nenhuma. Agora, eu tenho de saber que Deus existe e que ele é o galardoador, ele é o presenteador, ele é o doador para as pessoas que creem nele. Então, se eu creio que ele existe, que ele é o galardoador, que ele é o doador, que ele é o presenteador, eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo. Interessante que outro dia a imprensa noticiou que um homem que tem um açougue, ele disse na imprensa que ele iria dar, parece 1 quilo de carne ou 2 quilos de carne para todo mundo que fosse lá. Pois é, ele não conseguiu abrir o açougue, já tinha acabado a carne dele, tinha acabado tudo, porque o povo foi lá e brigou, encheu, e foi aquela gritaria, e gente brigando,
por causa de 1 quilo de carne, por causa de 2 quilos de carne. Agora, eu não vi ainda ninguém se esmurrando e brigando para buscar a doação de Deus, para buscar o dom de Deus, para buscar a graça de Deus, que Ele dá de graça. E outra coisa, que ele não precisa nem ir lá na igreja, não precisa ir em lugar nenhum, é só conversar com Ele, é só andar com Ele, e Ele vai dar esta graça. Ele é galardoador, Ele dá. E aí nós vamos para cima um pouquinho, em Hebreus 11, nós estamos falando do livro de Hebreus. É uma carta que possivelmente Paulo tem escrito aos judeus. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Então a fé exige de mim que eu creia em fatos que eu não estou vendo. Eu tenho de crer em fatos que eu não estou vendo. E mais, eu tenho que ter a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho que ter a certeza que Deus é galardoador, que Ele vai me dar. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Isso é a fé que eu tenho de ter. E para ter ousadia, aonde nós vamos encontrar essa expressão ousadia? Vamos encontrar na Epístola dos Efésios, no capítulo 6, no versículo 20. Que eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então eu tenho de ser ousado para falar com Deus. Eu tenho de ser ousado, atrevido mesmo. Eu sempre digo para vocês, se vocês tiverem fé, diga para Deus: o Senhor não prometeu? Quando o Senhor prometeu, eu não pedi para o Senhor prometer, o Senhor prometeu porque quis. Então o Senhor cumpra na minha vida. É assim, é esse atrevimento que Deus quer. Porque no momento que eu falo, o Senhor não prometeu, eu estou acreditando na promessa dele. No momento que eu digo, o Senhor não prometeu, eu estou acreditando na promessa dele. E Deus quer que eu acredite na promessa dele. Ele quer muito mais que eu acredite na promessa dele do que eu seja todo respeitoso. Ah, meu Deus, eu tenho tanto medo de Deus. Olha, eu nem falo com ele. Eu nem oro de tanto medo que eu tenho de Deus. Ah, seu covarde, seu tonto, seu bobão. Deus quer que você converse com ele. Deus quer que você converse com ele. Deus prefere o atrevido, o ousado, do que aquele que se enfia debaixo da mesa, enfia debaixo da cama, e aqueles que ficam chorando diante de Deus. Ora, aquele que fica chorando não tem fé. Porque se eu preciso chorar para receber alguma coisa de Deus, é porque eu não creio no poder e no amor de Deus para mim. Mas é só aqui? Não, está aqui também, olha. Ainda em Efésios, no capítulo 3, no versículo 12. Pelo qual temos, olha aqui, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Matou tudo. Olha, Deus colocou Jesus com a plenitude de tudo, para quê? Para que, pela ousadia, nós vamos ter confiança e acesso mediante a fé nele. Nós temos que ter ousadia. Deus não não gosta de tolo, de bobo, de medroso, de gente que corre. Está escrito aqui, aquele que vira as costas, ele não tem a minha alegria. Deus não quer isso. Deus quer, olha aqui o que está escrito, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, quando eu vou a Jesus, eu tenho de ir com ousadia. E aí eu vou ter acesso com confiança na fé dele. Ousadia quer dizer intrepidez, quer dizer coragem, quer dizer atrevimento. Atrevimento. É um atrevimento respeitoso, por quê? Porque eu creio nele. Ninguém vai num bebum da rua e chega para ele e diz assim, o bebum falou ontem assim, ó, aquele que passar por mim amanhã, eu vou dar para ele R$100. Aí eu escutei, hoje cedo eu tô aqui lá, ô seu bebum, você não falou que ia dar R$100? E cadê os R$100? Quer dizer, eu não vou bater nele, eu não vou brigar com ele, eu não vou chamar a atenção dele, nem vou perder tempo de cobrá-lo, porque eu não acredito nele. Vou voltar a explicar. Passo ontem pela rua, tá lá um homem de rua caído e dizendo, amanhã cedo quem passar por aqui, eu vou dar R$100. Aí eu, tontão, bobão, hoje cedo paro o carro, desço e vou lá e digo, você não falou ontem que você ia me dar R$100? Estou aqui. Quer dizer, nem vou perder tempo para isso, porque eu não acredito nele. Mas agora, quando Deus fala
Quando Deus fala com todo o poder dele, eu tenho de acreditar e tenho de ser atrevido e ousado para chegar nele e dizer, estou eu aqui. Vim buscar o que o Senhor prometeu. O pior, gente, de tudo isso é que o povo não crê na promessa de Deus. Não crê na promessa de Deus. E não crendo não pode ter atrevimento, não pode ter ousadia, porque não crê. E tem gente que diz assim, a Bíblia, eu nunca li. Mas deve ser coisa de velho, de tonto, de bobão, né? Eu, quando não era crente, meu Deus do céu, quanto eu caçoei daqueles coitadinhos de terninho e como é que chama, e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Mas que gente tonta, que gente louca, por que não vai trabalhar? Hoje eu percebo que trabalhar com Deus é diferente, que trabalhar com Jesus é diferente, que trabalhar na presença de Deus é diferente, que trabalhar junto com Deus é outra coisa. É isto que nós temos de fazer, o exemplo de Noé, intrépido, atrevido na sua fé, é este, andava com Deus. Vamos terminando, lendo o Salmo 113, que eu trouxe aqui para vocês hoje, porque é um salmo curtinho e belíssimo. Olha o que diz aqui, aleluia. O crente que crê em Jesus, o crente que crê em Deus, o crente que anda com Deus, ele está sempre aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Agora vem aqui uma afirmação que eu quero que vocês guardem no coração. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Olha, Jesus, quando ele é chamado, ele ergue do pó, quer dizer, da desgraça, da derrota, da morte, da doença, da enfermidade, da pobreza, da miséria, ele ergue essa pessoa que o chama. E do monturo, montura é um monte de porcaria, montura é um monte de lixo. Aquele que além de ser pó, de não ser nada, ainda está no lixo, ainda está no pecado, no erro, ainda está na imoralidade, aquele que está no monturo, Deus tira. Para quê? Para o assentar ao lado dos príncipes. Olha que coisa interessante. Eu me lembro que quando a gente tinha a igreja, que cedo a gente ia receber aqueles homens de rua, quando eu estendia a mão para eles, eles passavam a mão na roupa para limpar a mão, para pegar na minha mão. Por quê? Porque eles se acreditavam nada, se acreditavam ninguém, e eles são tão preciosos a Deus quanto a mim. E aí, para se assentar ao lado dos príncipes. Nós fomos feitos para nos assentarmos ao lado dos príncipes. Por quê? Porque nós somos príncipes, nós somos sacerdotes reais, isso é que nós somos. Nós somos muito mais do que nós imaginamos, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a coisa mais preciosa que ele criou. Então ele vai nos assentar junto aos príncipes, com os príncipes do seu povo. Está escrito aqui, faz da mulher estéril que vive em família. E mais, e seja alegre, mãe de filhos. Gente, Deus transforma a vida de todos aqueles que quiserem. Deus transforma a vida de todos aqueles que querem andar com ele. Deus preserva a vida de todos aqueles que andam com ele. Está o exemplo de Noé, com a fé atrevida, agradava a Deus, achou graça diante de Deus, era íntegro, justo e andava com Deus. Isso é que nós temos de fazer para nós termos uma vida diferente, uma vida cada vez melhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos agora pedir a Deus, então, a Jesus que nos dê esta fé atrevida. Esta fé atrevida. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, esta fé atrevida, esta fé ousada, esta fé que nos faz acreditarmos cada vez mais em Ti, Senhor. Esta fé que tira das mãos do demônio tudo isso que ele quer nos impingir de fragilidade, de fraqueza, de miséria, de dor, de doença, de enfermidade. Senhor Jesus, nós queremos ter essa fé atrevida, esta fé ousada que faz com que nós acreditemos na Tua palavra, Senhor. E nós queremos cada vez mais tomarmos ciência da
tua palavra, Senhor. Vivemos a tua palavra, Senhor, para que a tua promessa entre na nossa vida e nós possamos ter sucesso e vitória em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?